Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico e nesse vídeo eu vou responder 7 perguntas sobre investimentos no exterior que eu peguei lá no Instagram, tá? O pessoal deixou as perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é o @Quero Ficar Rico. Eu já desde agora queria deixar uma pergunta para você responder nos comentários. Você já investe no exterior? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos lá, sem mais delongas, para a primeira pergunta. E a primeira pergunta talvez seja aquela que é mais básica, mas é ideal para a gente começar. Que é a pergunta do André, onde ele quer saber como começar a investir no exterior, tá? Vou tentar fazer aqui de uma maneira mais resumida, mas obviamente vou deixar alguns materiais complementares para quem quiser se aprofundar. Então o primeiro passo, como em qualquer coisa na vida, em qualquer coisa nos investimentos, é estudar. Não adianta chegar lá com a cara e a coragem, já começar a abrir conta em corretora e começar a investir, sem antes você ter um mínimo de conhecimento. E para te ajudar, eu vou deixar inclusive aqui em cima o link para uma playlist, onde eu tenho vários vídeos 100% gratuitos sobre investimentos exterior, tá? Tenho certeza que isso vai te ajudar muito a fazer esse estudo inicial. Depois você vai precisar abrir uma conta numa corretora. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo, que eu vou falar não só a corretora que eu uso, mas também a que eu recomendo. Lá no final do vídeo a gente chega nesse ponto. E o terceiro ponto em relação a como começar, eu recomendo que você comece investindo por ETFs. Em vez de você investir diretamente nas ações individualmente, você investe em ETFs, porque lá fora, lá nos Estados Unidos, você não só tem ETFs com mais qualidade, índices com mais qualidade e também baitas benefícios tributários em relação ao investimento em ETFs, que faz com que investir em ETFs lá nos Estados Unidos seja muito melhor do que investir em ETFs no Brasil. Também, ao longo desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ETFs. Então assim, pergunta um pouco mais baixa, respondi de uma maneira mais básica, mas assista esse vídeo até o final que eu vou explorar os outros pontos e vai fazer com que as informações para você começar a investir fiquem ainda mais completas, tá, André? A segunda pergunta é do Magnum, onde ele quer saber se o IVVB11, que é um ETF que existe no Brasil, serve como investimento nos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu te faço, Magnum, a você e a qualquer outra pessoa que investe no IVVB11 é a seguinte: onde está o teu dinheiro? Está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta e ela já mata a resposta. Quando você investe no IVVB11, teu dinheiro continua aqui no Brasil. Então, por mais que você tenha essa parte do teu patrimônio indexado ao dólar, seja corrigido pelo dólar, no final das contas o teu dinheiro está em reais. E o grande problema, o grande risco quando você vai fazer algum tipo de investimento é, no momento em que você quiser de fato converter ele para dólares, será que vai conseguir? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. O segundo ponto em relação ao IVVB11, o segundo ponto de atenção é que o IVVB11, o ETF daqui do Brasil, ele investe 100% do patrimônio dele num outro ETF chamado IVV, que é um ETF americano. A grande questão é que para isso você paga uma taxa de administração 6 vezes maior, na verdade até mais, porque seria 8 vezes maior, porque o IVVB11 ele cobra uma taxa de administração de 0,24%, enquanto o IVV cobrava 0,04% e agora 0,03%. Então assim, você paga uma taxa de administração muito mais cara para poder investir aqui no Brasil, podendo investir diretamente lá nos Estados Unidos, no fundo mãe dele, no ETF mãe, no ETF principal que é o IVV. Tá? Fique bem claro, isso não é recomendação de investimento. Mas para quem investe no IVVB11, só trocar pelo IVV, você vai estar investindo melhor, de maneira mais protegida, pagando menos taxas. E a terceira questão é justamente o risco Brasil, que eu tinha começado a falar sobre a questão de onde está o dinheiro. Porque o fato do dinheiro estar aqui no Brasil, se em algum momento uma crise estourar, algum problema pegar pesado, o real desvalorizando muito, é muito provável que o governo brasileiro tome alguma medida, não necessariamente igual, mas com alguma similaridade ao que aconteceu na Argentina, que é o quê? Vetar ou dificultar a compra de dólar. Isso aconteceu na Argentina, o argentino só pode comprar até $200 por mês, não é por dia, é por mês, e tem outras séries de restrições que eu não vou me alongar aqui nesse vídeo. Então, a melhor maneira de fato proteger seu patrimônio em relação ao investimento exterior é de fato investir no exterior e não aqui no Brasil, tá? A terceira pergunta é do Felipe. Ele pergunta o seguinte: mesmo com o dólar, entre aspas, caro, vale a pena investir no ZEUA, nos Estados Unidos? Eu tenho até um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima para depois, se você quiser se aprofundar, mas respondendo de uma maneira bem simples aqui. Primeiro, lá no final de 2019, eu me lembro muito que o pessoal reclamava, eu também achava, né, porque até por conta de viagens e tal, que o dólar R$4 estava muito caro. Eu estava acostumado com o dólar 3 e pouco, bateu em R$4 ficou caro.
Hoje, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo com o dólar a 5,60, R$4 seria barato. Na verdade, até o dólar a R$5 estaria barato quando a gente compara com esse dólar de 5,60. E a grande questão é que a gente não sabe como é que vai estar o futuro. Eu não tenho bola de cristal, eu acredito que você não tenha também uma bola de cristal para prever o futuro, para saber se o preço que está pagando hoje é caro ou barato. Então a grande questão, na minha opinião, é você ignorar esse fator dólar, você investir todos os meses para que ao longo dos meses, talvez você compre um pouquinho mais barato, talvez você compre um pouquinho mais caro, talvez ele dê uma pipocada e agora seja barato, talvez ele dê uma baita queda e agora tenha sido até caro, mas ao longo dos meses, como você vai investindo todos os meses, você vai fazendo um preço médio com dólar e você vai diluindo essa questão do risco da cotação especificamente. Então eu não me preocuparia com isso para começar a investir no exterior, porque você nunca vai saber quanto ele vai estar amanhã ou quanto ele vai estar no próximo mês, tá? Então é muito difícil você dizer que hoje está caro se você não sabe como vai estar lá na frente. A quarta pergunta é do Ítalo. Ele pergunta: investir direto em stocks ou ETFs? E aqui eu vou falar sobre a questão do ETF, que eu tinha aberto esse gap lá na primeira pergunta. Para começar, fique bem claro, para começar, tá? Eu acho uma melhor decisão, a decisão mais prudente, investir apenas em ETFs. Por quê? Porque você já investe de maneira diversificada, de uma maneira que, quer queira, quer não, é otimizada também, porque os índices americanos são bem melhores. Não é à toa que nos últimos 10 ou 15 anos, mais de 90%, acho que foi 91% dos fundos ativos de ações americanos não conseguiram bater o S&P 500. Lembrando que o S&P 500 é o principal índice da Bolsa Americana. Então imagina, 9 em cada 10 fundos que investem diretamente em ações lá nos Estados Unidos não conseguiram bater o índice. Então, você acha que um fundo com investidores profissionais, com gestão profissional, não consegue bater o índice? Será que você conseguiria? Talvez sim, talvez não. Mas é um índice, é uma proporção muito alta para poder deixar bem claro que, olha, investir no índice, no ETF que segue, por exemplo, o S&P 500, eu vou citar aqui 3 exemplos, não são recomendações, tá? SPY, VOO e o próprio IVV, são 3 exemplos de ETFs que seguem o S&P 500. No primeiro momento, na minha opinião, uma decisão mais prudente. E também, o legal é que lá tem vantagens tributárias em relação aos ETFs no Brasil. Então, para você investir em ETFs, você consegue fazer venda desses ETFs. Se você fizer a venda, você também vai ter isenção em relação ao imposto de renda, como existe aqui no Brasil nas ações. Quando você investe lá fora, você tem isenção para venda em relação a ações, mas também tem para vendas de ETFs. Não vou entrar no âmbito tributário aqui agora, eu tenho outros vídeos sobre isso, mas só para você ficar ciente que não existe diferenciação entre ações e ETFs do ponto de vista da tributação. Então termina sendo uma decisão mais prudente, principalmente para quem está começando. A quinta pergunta é da Fátima. Ela pergunta o seguinte: quais são as melhores ações pagadoras de dividendos lá no exterior, tá? Eu não tenho a pretensão de abordar de maneira mais técnica para citar ações ou falar especificamente disso, mas eu tenho uma dica muito interessante. Lá nos Estados Unidos, até por ser um mercado muito mais maduro, com empresas muito mais consolidadas e de melhor qualidade, não dá para negar isso também, eles têm um índice que é chamado de Dividend Aristocrats. Esse índice é formado só por empresas que fazem parte do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas do mercado americano e que pagam dividendos que crescem todos os anos há pelo menos 25 anos. Você não ouviu errado. São empresas que fazem parte das 500 maiores e que pagam dividendos que crescem todos os anos há pelo menos 25 anos. É isso mesmo. Então essas empresas são conhecidas como Dividend Aristocrats. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar aqui a dica de um ETF, não para você investir, mas para você pesquisar, para você estudar sobre ele, até porque lá ele deixa a lista de todas essas. Agora acho que tem aproximadamente 60 empresas que são Aristocrats, que é o NOBL. Dá uma olhada nesse ETF, porque lá você vai conseguir ter acesso a essa lista das empresas, ou simplesmente pesquisa no Google Dividend Aristocrats e você vai achar a lista dessas empresas que pagam dividendos que crescem todos os anos há pelo menos 25 anos. Pode ser um bom indicativo. A sexta pergunta é da Amanda e ela pergunta o seguinte: Rafael, quais são as formas de investir no exterior, tá? Investir diretamente só tem uma, mas vamos falar das 3 formas mais comentadas aqui no Brasil. A primeira delas é investir através do ETF chamado IVVB11. Já citei ele aqui, já expliquei por que não é uma decisão inteligente para quem quer de fato proteger o seu dinheiro em relação ao dólar, tá? A primeira opção seria esse fundo de índice, o IVVB11, que segue o IVV, um ETF americano. Essa seria a primeira opção. A segunda opção é investir através de BDRs,
que inclusive recentemente foi liberado, qualquer pessoa pode investir em BDRs. Antigamente existia uma limitação de investidor qualificado, agora não existe mais. Qualquer pessoa, em tese, poderia investir em BDRs. Mas o que são BDRs? BDRs não são ações, são certificados que são não garantidos, mas em que estão vinculados à ação da empresa lá nos Estados Unidos, mas que nem necessariamente foi emitido aqui no Brasil com a anuência da empresa americana, que seriam as BDRs não patrocinadas. Então, assim, você não é sócio da empresa quando você tem BDR, você não está nem investindo lá fora quando você tem BDR. E você tem, inclusive, desvantagens tributárias no recebimento de dividendos que vêm através de BDRs. Então, na minha opinião, também não é uma decisão inteligente, por um motivo muito similar à questão do IVVB11. O teu dinheiro está no Brasil, não está lá. E a gente chega então à terceira opção, que é você investir diretamente lá. Abrir a conta numa corretora americana e investir diretamente lá. E agora a pergunta que você está se fazendo é justamente a pergunta feita pela Joana. Qual corretora você usa e recomenda? Falei o tempo inteiro aqui sobre investimentos nos Estados Unidos e para você investir diretamente lá, você vai precisar abrir uma conta na corretora. A corretora que eu uso lá nos Estados Unidos e que eu recomendo é a Avenue Securities. Por que eu gosto da Avenue? Basicamente por duas vantagens, e são duas vantagens que são realmente matadoras, tá? A primeira delas é que o suporte da Avenue é 100% em português. Então ela te oferece essa possibilidade de você investir numa corretora americana focada em brasileiros que oferecem suporte em português. Tem também em inglês, tem em espanhol, mas ele tem esse suporte em português para quem tem a barreira da língua, para quem tem dificuldades com o inglês, isso pode fazer uma baita diferença para você. E um segundo ponto, que para mim é até mais importante, porque inglês para mim não é uma barreira, é que ela oferece relatórios bem detalhados para fazer a declaração do imposto de renda. Então, declarar essa parte de imposto de renda e investimento exterior, a princípio seria uma coisa um pouco mais complicada, mas ela oferece não só os relatórios todos prontinhos, todos mastigadinhos para você fazer a sua declaração, mas também um passo a passo de como você fazer, o que você vai lançar lá em bens e direitos, o que você vai lançar em rendimentos tributáveis, o que você vai lançar em rendimentos isentos de imposto de renda, tudo bem mastigadinho e isso facilita demais o teu trabalho, facilita demais a maneira como você faria seus investimentos lá fora. Então, caso você queira abrir a sua conta na Avenue, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Um link para que você possa fazer a abertura da sua conta e com isso você vai conhecer, você vai saber muito mais sobre a corretora e principalmente saber muito mais sobre o mercado americano. A abertura da conta é gratuita e a Avenue também oferece um plano de corretagens gratuitas, então você consegue investir diretamente no exterior, sem gastar nem com abertura de conta, nem com o próprio investimento em si, com taxas de corretagem. É uma baita vantagem, uma baita facilidade para quem está querendo começar a fazer esse tipo de investimento, tá? Então, com esse vídeo eu espero ter tirado a maior parte das suas dúvidas, pelo menos as dúvidas mais iniciais sobre investimento exterior. Eu acho algo tão importante que no meu curso, a Sociedade Milionária, eu tenho um módulo específico sobre investimentos no exterior. E caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, eu vou deixar aqui esse link aqui para você, sociedademilionaria.com. Só você acessar e você vai saber muito mais sobre esse curso. Caso você queira se juntar aos sócios milionários, tem lá todas as informações para isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.